Bom dia a todos, sejam bem-vindos à audiência pública quadrimestral. Hoje é a audiência pública para avaliação das metas fiscais do Executivo Municipal, primeiro quadrimestre da administração Elisete Cavazin e Sérgio Vitali, 2025. A audiência do Fundo Municipal de Saúde, a audiência do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a audiência do Fundo Municipal de Assistência Social e a audiência pública da apresentação dos instrumentos de planejamento, PPA 2026-2029, LDO 2026 e a LUA de 2026. Convido o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Denilson Alfredo Grassi, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Olá, bom dia a todos. É uma alegria muito grande para nós recebê-los todos aqui, secretários, vice-prefeito, prefeita, nessa manhã fria de sexta-feira. Audiência pública quadrimestral, que será avaliado o cumprimento das metas fiscais da administração municipal de Nova Prata do Iguaçu, referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Declaro aberta a audiência. Obrigado, vereador Denilson Alfredo Grassi. Convido o contador Diego Grau de Santos para a apresentação dos dados contábeis financeiros relativo ao período de janeiro e abril de 2025. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, prefeita, ao vice-prefeito também, aos secretários e também aos nossos colegas de trabalho, nossos colegas funcionários públicos que fazem parte aqui da administração pública. A audiência pública, é notório que dentro da audiência a gente faz a prestação de contas dos dados de um período em questão. A audiência desse momento vai ser do primeiro quadrimestre de 2025, ou seja, do primeiro quadrimestre da gestão da Neguinha e do Vitali. Nós vamos estar nesse primeiro momento apresentando os dados do quadrimestre e posteriormente a gente vai também falar um pouquinho sobre as peças orçamentárias, que é o PPA, LDO e LOA, que são os instrumentos de planejamento para o médio prazo, que são para os próximos 4 anos. Durante a apresentação eu vou estar falando dos dados, depois a gente vai abrir para algum questionamento. Durante a apresentação, se alguém quiser, pode levantar a mão, eu vou tentar explicar. E depois também, se tiverem algumas dúvidas, também podem estar direcionando para o nosso setor de contabilidade. Sobre as metas fiscais, vai ressaltar um ponto interessante, que é ver a avaliação da execução orçamentária do período. O orçamento ele é previsto de forma anual, de janeiro a dezembro. E a cada quadrimestre a gente faz a verificação e acompanhamento das contas públicas. Sempre busca-se o equilíbrio, né, para ter a responsabilidade sobre a gestão dos recursos. No primeiro quadrimestre de 2025, nós vamos estar apresentando aqui o resultado orçamentário. Vai ter a previsão entre despesa e receita e depois a execução, o quanto que arrecadou e quanto que gastou. O orçamento previsto para o ano total foi de 65 milhões. Ressaltamos que aqui a gente não coloca recursos de convênio, somente arrecadação própria, por uma questão de prevenção durante o planejamento da peça orçamentária. Então temos aqui as receitas correntes, despesas correntes, receitas de capital e despesas de capital, totalizando ambas 65 milhões no período de 2025. Foi arrecadado no exercício, até a presente data, até abril de 2025, uma arrecadação total de R$ 28.904.000. Essa receita ela é dividida em receita corrente e receita de capital. Receita corrente, para quem um pouco mais não entende um pouco dessa parte, é a arrecadação principalmente de FPM, repasse do ICMS, que são nossas fontes principais de arrecadação. Entra também o imposto de renda, IPTU, ISS, todas as fontes de recurso. A receita de capital tem aqui previsto a alienação de ativos e também é incorporado aqui os repasses de transferências do órgão repassador, como União e também o Estado. Então aqui temos o total de receita de capital de R$ 778 mil. E em sequência nós temos a despesa empenhada e também a liquidada. Empenho é o ato emanado de você reservar o orçamento para uma despesa, que vai ocorrer durante a execução, principalmente de obras públicas. Por isso que o empenho, aqui o valor empenhado está global, então aqui temos uma despesa maior, porque nós temos o empenho global de obras que estão em execução. Asfalto, aquisição de máquinas, obras e infraestrutura. Por isso que o valor empenhado global de despesa no quadrimestre foi de 37 milhões.
23 milhões foi despesas correntes e 13 milhões de despesas de capital, que são essas obras em questão. Se analisar a receita arrecadada versus a despesa empenhada, teríamos um resultado de execução de 8 milhões negativo. Contudo, vale ressaltar que aqui temos as despesas de capital global, que são os convênios, que vem o repasse conforme vai executando. Mas com a despesa é empenhada no início, globalmente. Por isso que o valor dá negativo. A hora que você analisa o que foi executado, liquidado, daí nós pegamos o que está sendo executado já comprovado, foi liquidado 24 milhões, e ao comparar com a receita realizada, teríamos um superávit orçamentário de 4 milhões e 400 mil. Então, nesse primeiro quadrimestre, a realização da receita com a despesa liquidada teve um equilíbrio no exercício em questão. Ressaltamos aqui a despesa de capital, que é um valor de obras que são executadas ao longo do exercício. Empenho global e mensalmente, conforme vem as medições, é feita a liquidação. E depois o recurso vem dos órgãos repassadores e entra na receita de capital. Esse, na verdade, é um resumo da execução de janeiro até abril. Dando sequência, vamos para as despesas por função, por secretarias do governo. Temos aqui na primeira linha a previsão total por cada órgão e repasse, a proporção que ela representa e depois a realização. Acho que eu vou passar para o lado de cá, acho que fica um pouquinho melhor, que senão atrapalha a visão de algumas pessoas. No exercício em questão, nós temos a previsão por cada órgão aqui detalhado. Administração, 10 milhões, legislativo, 3 milhões e 300, e assim por diante. Não vou falar de cada um pela questão do tempo, mas se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Total previsto 65 milhões. A proporção que cada secretaria ou função teria do governo, e aqui a realização. A administração realizou 5 milhões e 86 mil do previsto. A saúde, né, ela realizou 6 milhões e 500 mil, que equivale a 52 do previsto. A educação, ela realizou dos 20 milhões previsto, 7 milhões e 300 mil, que equivale a 36%. E assim por diante. Por exemplo, assistência social. Nós temos uma previsão de 4,6% do orçamento destinado à assistência social, e ela já realizou até o quadrimestre 37%. Algumas áreas, como transporte e urbanismo, têm um valor de execução maior. Por quê? Porque a gente não coloca no orçamento inicial os recursos de convênio, e só durante o exercício que é incluído, pela questão de prevenção, né, precaução da arrecadação. E aqui temos as obras empenhadas globais, como os asfaltos e também a aquisição de máquinas e equipamentos. Total já executado, 57%. Aqui só um resumo das despesas por função. Alguma pergunta? Então, adiante, vamos falar um pouquinho sobre a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é o ponto de partida para verificar se o poder público está tendo equilíbrio e cumprindo os índices constitucionais. O primeiro ponto que é avaliado pelo Tribunal de Contas é a despesa de pessoal. Tem que ter controle perante o que gasta. E, nesse primeiro momento, a gente traz a arrecadação dos últimos 12 meses. Por que é dos últimos 12 meses? Porque na esfera pública existe oscilação da arrecadação. Tem mês que arrecada mais, tem mês que arrecada menos. E o tribunal ele faz essa média para buscar evitar esse efeito de sazonalidade, para ter uma transparência e um controle maior. Aqui a gente tem a arrecadação, então, de abril de 2025, retroagindo 11 meses. Podem notar que dezembro a abril, né, dezembro de 2024 a abril de 2025, teve uma considerada uma alta na arrecadação. Isso foi bom para os cofres públicos, né, que toma, na gestão pública, também controle dos gastos perante o que ele arrecada. E o que vale para a gestão avaliar as contas é o total dos últimos 12 meses, que totalizou em abril R$ 77.873.000 de receita corrente líquida. Aqui a gente não entra os recursos de convênio, é só a receita corrente, não entra recurso de convênio para despesa de capital. Aqui eu mostro para vocês um percentual de participação que cada fonte de recurso tem sobre a nossa receita corrente líquida.
Então, aqui dos 77 milhões e 800, nós temos aqui as principais origens de recurso. Nosso município ele é altamente dependente das fontes de repasse dos órgãos, União e também do Estado. O FPM ele representa do total da arrecadação 33%. O ICMS, 76%. Vejam que essas duas fontes de recurso já dá 60% da arrecadação do município. Um exemplo aqui, o IPTU, que é o imposto, né, sobre os terrenos imóveis, equivale somente 2% do que a gente tem no orçamento. O imposto de renda que é retido na fonte, 4,6%. O ISS, somente 1,96%. Então, algumas fontes de receita têm mais representatividade do que outras. Totalizando, então, dessas fontes, o valor global de 77 milhões e 800 mil. Tranquilo nessa parte? Eu não falei do Fundeb, mas o Fundeb ele representa 13% da nosso repasse, né, que daí é destinado para a educação também. Tranquilo? E agora, só para também aproveitar, vai ter a reforma tributária no nível da União, né, onde a União vai unificar alguns impostos e alguns municípios vão ser atingidos. Não vai ser unificado o ICMS e o ISS, que é a reforma tributária, que vai virar um único imposto, o IBS. Daí vai ser, a partir de 2027, a validação, 2026 em diante, mas 2027 ele vai ser gradativo e vai trazer impacto, sim, nas arrecadações dos municípios. Mas isso agora a gente ainda está verificando como que vai proceder a repartição desse imposto que o Estado vai enviar para os municípios. Vamos lá, então, agora para o controle de despesa pessoal. Era importante ressaltar a receita corrente líquida, porque um dos principais gastos é a folha de pagamento e o órgão de controle avalia se ele está cumprindo esse índice, respeitando os limites de controle. No quadrimestre, vale ressaltar também que, como a receita corrente é 12 meses, a despesa de pessoal também é considerada a soma de 12 meses. Mês de abril e retroage 11 meses anteriores. Justamente porque nós temos que retirar o efeito de sazonalidade, né? Onde alguns meses tem uma despesa maior e outros não. Questão de 13º, férias, entre outras despesas oriundas da folha. No total dos 12 meses, nós tivemos uma despesa total de 34 milhões e 500 mil. De abril, retroagindo 11 meses. O que, ao comparar com a receita corrente líquida ajustada, 77 milhões e 800 de receita, uma despesa de pessoal de 34 milhões e 500, o índice ficou em 44,33%, fechando abril. O limite de controle, o tribunal impõe 3 bases. O alerta, que é 48,6% do limite de receita, comparado com a despesa. Quando atinge 48,6%, o tribunal envia alertas. Ele comunica, gestora, você está gastando, tome cuidado para não ultrapassar esse índice. Não sofre nenhuma penalidade enquanto estiver no alerta. Quando atinge o prudencial, que é 51,3%, daí a administração pública já é vedada algumas ações. Não pode ter aumento de despesas, tem que buscar o controle para não extrapolar o limite máximo, que é 54%. Então, na despesa de pessoal, os limites servem de prevenção, de precaução, para que, se chegar a ultrapassar, não tenha penalidades. Para fechar o quadrimestre, fechamos com 44,33%. Relembrando que nós tivemos no primeiro quadrimestre a reposição dos servidores públicos, a reestruturação de cargos e salários, e isso ainda teve, durante o quadrimestre, um equilíbrio nas contas públicas. Ok por aqui? É bom assim, o pessoal está com frio, ninguém quer perguntar, está todo mundo quietinho, né? Mas se tiverem alguma dúvida, levanta a mão. Vamos adiante. Outro quadro importante que é controlado pelos órgãos de fiscalização é o endividamento público. O endividamento público ele é separado em 3 etapas. A dívida de longo prazo, os restos a pagar de anos anteriores, oriundo da execução orçamentária, e o do período, né, as despesas do exercício em questão, porque o orçamento ele é separado de janeiro a dezembro. Despesas de anos anteriores, elas são compromissos assumidos, mas elas são separadas, segregadas para o controle.
A dívida total do município em abril de 2025 fechou uma dívida contratual de operação de crédito de R$ 3.309.000. Depois eu estou mostrando um slide que fala de cada operação de crédito aqui, para deixar claro como que foi liquidando. Restos a pagar processados, que são despesas de anos anteriores, tem a pagar R$ 16.000. Não processados, que são despesas empenhadas e que ainda não foram liquidadas, está em execução. Aqui tem alguma obra, algum convênio. Por exemplo, aqui está o TST lá do Ouro Fino, que foi empenhado ano passado. Então ainda tem ainda R$ 2.300.000. Total de restos a pagar, que são despesas de anos anteriores, R$ 2.366.000. No exercício, que são despesas de janeiro até abril, nós temos liquidados a pagar 351.000 e empenhados e não liquidados 13.200.000. O que seria essa liquidado e não liquidado? Liquidado é quando a empresa entregou a mercadoria ou prestou o serviço, só falta o financeiro pagar. É comprovado com o documento fiscal, só falta pagar. E o empenhado e não liquidado é aquele que só foi reservado o orçamento para aquela despesa e ainda não foi executada. Aqui vale ponderar que esses 13 milhões têm as obras, os convênios, o asfalto dos 5 milhões, as máquinas e equipamentos que falta vir ainda e ser entregue. Então, o valor total de 13 milhões é muito perante as obras que estão em andamento. E só conforme vai sendo executando, que vem as medições, que a gente faz a liquidação e depois faz o pagamento ao final, completando as etapas da despesa pública. E esses 13 milhões, ele ressalta lá do primeiro slide a despesa de capital, que foi alta no primeiro quadrimestre, que são obras, né? Principalmente obras do exercício. Aqui, só para mostrar o comportamento dessa dívida dos 3.300.000, nós temos 4 contratos ativos. 2 com o Banco do Brasil e 2 com a agência de fomento. Até acho que no próximo quadrimestre, encerram um contrato do fomento, falta um valor baixinho. Esse ainda não está porque é do quadrimestre, né? Isso. Aqui, então, sobre a dívida de 3.300.000, nós iniciamos janeiro com 3.700. A atual administração já amortizou o principal de 488.000, ficou 3.300.000. Aqui só a dívida que está contratada, né? Agora, em maio, foi feito o contrato com a Caixa dos 4.400 para as casinhas, que daí vai entrar para a próxima audiência, que é outro compromisso com a administração, que foi buscar uma operação de crédito para fazer as casas habitacionais. Mas isso só entra para o endividamento nesse quadrimestre, no segundo quadrimestre de 2025. Então, aqui, só para apresentar, houve uma baixa, né? Ou seja, o endividamento do poder público abaixou. Também há um índice de controle, né? O tribunal fiscaliza. O município não pode ter uma dívida alta porque até não sai a certidão de operação de crédito. Se não tiver controle da dívida, não sai nenhuma certidão. Justamente para buscar o equilíbrio das contas públicas. O poder público ele pode se endividar perante a receita corrente líquida, o município, 120% da sua receita corrente líquida. Por quê? Porque é uma dívida de longo prazo. Tem contratos que são em 10 anos, 20 anos, que é o caso com a Caixa, que foi feita agora, a assinatura. Então é de longo prazo, é um comprometimento, mas de longo prazo que o município consegue arcar mensalmente com os encargos, juros e o principal. Sobre a dívida, seria basicamente esses dados, perguntas? Está tendo controle, então, sobre a dívida, está sendo paga, tanto que já foi até assinado mais um recurso com a Caixa para operação de crédito. Outro item agora é sobre o Legislativo Municipal. Da mesma forma que a gente apresentou o Executivo, né, o Executivo Municipal, nós temos o Legislativo. O Legislativo, na despesa de pessoal, o acumulado dos 12 meses foi 1.800.000, que equivale a 2,32% de despesa de pessoal, que também é como base a nossa receita corrente líquida, porque Legislativo e Executivo são poderes distintos, mas é um único bem, é o município, é unificado. Então, esses dois poderes não podem gastar mais do que 60% da sua receita corrente líquida. O município é 54% e o Legislativo é 6%. O Legislativo está com 2,32%, está bem abaixo do limite de alerta, mostrando que está tendo controle também sobre a despesa de pessoal, da mesma forma que o Executivo está cumprindo esse requisito.
já foi repassado para o Legislativo, perante os repasses oriundos dos cofres públicos do Executivo, 1.100.000. No ano, a gente repassa para o Legislativo se manter, né, com as atividades. Esse ano, 2025, foi previsto 3.300.000. Já foi repassado 1.100.000, que dá a proporção ali de 1/3 do valor. Além do valor aqui, a gente também é abatido os valores das mensalidades do sistema que é incorporado no CIAFIC. Legislativo tranquilo. E vamos para outra área, não é importante, isso aqui acho que é uma das principais, né? Além da saúde, a educação, a assistência social, mas a educação é uma das principais áreas de avaliação do governo. O poder público avalia a prestação de contas no final do exercício. No final do exercício, ele tem que cumprir esses índices. Mas, de forma quadrimestral, a gente faz a verificação para, se tiver alguma variação ou distorção, a gente, até o final, cumprir os limites básicos dos recursos de educação. No fechamento do quadrimestre, o valor com recursos próprios, né, arrecadação própria, transferência, IPTU, toda a arrecadação própria, foi gasto desses recursos 5.300.000 com a educação. O percentual mínimo que a Constituição Federal obriga a investir, não é uma despesa, é um investimento, né, é 25%. E o município, até o primeiro quadrimestre, aplicou 26,2% em educação. Já está aplicando acima do mínimo. E para quem nos acompanha nas audiências, nos anos anteriores, aqui é um ponto interessante porque sempre no primeiro quadrimestre é difícil atingir 25%, é sempre abaixo de 25%. Por quê? Por causa que em janeiro não tem aula, começa em fevereiro, e daí começam os investimentos. E a administração, já em 2025, no primeiro quadrimestre, já ultrapassou os 25%, aplicando 26,2%. Né? Teve os investimentos com recursos do município, compra de lousas, computadores, e isso mostrou que a administração já teve essa preocupação com a educação, já investiu acima do mínimo. Perante o Fundeb, a nova lei do Fundeb, a 14.113, ela obriga a aplicar 70% com folha de profissionais da educação. Na lei antiga do Fundeb era 60%, né? Agora é 70% com a valorização profissional. Já foi aplicado no quadrimestre, 2,70, já foi aplicado 79,14%. Isso tem que ser cumprido até o final do ano, e também já no primeiro quadrimestre já atingiu 79%. Dos recursos do Fundeb não foram aplicados ainda 21%. E o máximo que pode deixar de aplicar no período é 10%. Mas por que ainda não foi aplicado? Só deixaram de aplicar 21%. É que o recurso que vem a gente segura para o 10º. Né? Então, segura mensalmente, deixa de aplicar, mas para aplicar no 10º. E daí, no final do ano, sempre aplica a mais e fica bem menos de 10% para aplicar no ano seguinte. Não pode ultrapassar de 10%, tem que deixar menos de 10%. O que significa que está investindo nos profissionais da educação. O total gasto na Secretaria de Educação no quadrimestre foi 7.300.000, com recursos próprios e também as transferências da transferência federal e também estadual na Secretaria. PENAT, PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, o Programa de Transporte Escolar, totalizou 7.300.000 aplicado no quadrimestre. Sobre a educação, Cleonice, tranquilo? Está sendo investido, né? Está gastando. E além, né, Marco, agora tem mais o kit, né? O kit robótico já foi até para a licitação. Brincadeira à par. Vamos agora, então, para saúde. Né, Vilmar? Vamos para a tua secretaria falar um pouquinho? Na saúde, também é forma de controle e fiscalização. O poder público ele tem que investir perante a Constituição, no mínimo, 15% da sua arrecadação em saúde. A saúde, no período, no quadrimestre de janeiro a abril, teve uma aplicação de recurso próprio de R$ 4.800.000. Isso equivale a 24%. Vem da União valores, né, e do Estado para aplicar na educação, só que são valores não altos, são baixos, né, se comparar com o que a gente aplica. Então, vem da União no quadrimestre veio 932.000 e do Estado 218.000. O total de despesa na Secretaria de Saúde no quadrimestre foi 6.500.000. A saúde ela depende muito dos recursos do Executivo.
E a gente nota no que pós-pandemia, eu posso falar com esse poder, porque a gente já está trabalhando antes e depois, pós-pandemia houve uma demanda muito maior na pandemia e ainda se manteve. Questões de saúde, epidemia, pandemia e assim por diante. Então tem uma aplicação muito acima do mínimo. Uma questão da Secretaria de Saúde. Se nós comparar com a educação 26%, saúde 24% do que o município arrecada, com recursos próprios. Então, 2 índices obrigatórios, que é a educação e saúde, o município no quadrimestre, no período em questão, aplicou acima. É um investimento e isso traz benefício de forma direta e indireta para a população. Falar um pouquinho sobre assistência social, Tatinha, Cristiane, está aí a dupla, né, neguinho? O Elir que é o responsável disso aqui. O Elir que é o responsável lá, né, Tatinha? Puxa a orelha dele lá. Sobre a assistência social, eu vou mostrar os ingressos, né, que são recursos que são repassados, depois a despesa. No quadrimestre, a União, através dos blocos, né, eles repassaram somente R$67 mil. Então, aqui cada bloco tem um recurso que veio, né? Então, a proteção social básica mandou 50 mil, a social especial 2 mil, aqui tem bastante rendimento, recurso de período anterior. A qualificação do SUS é somente 15 mil. Total repassado pelos órgãos do Estado de União, somente R$67 mil. E o que foi gasto na assistência social, aqui eu vou trazer por unidade, né, que são os departamentos, e depois eu falo sobre o valor total aplicado. Foi gasto no quadrimestre, no Fundo Municipal de Assistência Social, 212 mil, no Fundo de Idoso, 7.400. Agora, para a próxima peça orçamentária, o Fundo de Idoso vai estar dentro da Secretaria da Mulher, que é um novo órgão da administração. Mas, nesse período, ela está ainda dentro da assistência social. Fundo de Idoso, 7.400. A criança e adolescente teve uma despesa executada de 123 mil. E o órgão gestor, quando centraliza ali as despesas da assistência social, 706 mil. Totalizando essas 4 unidades orçamentárias, 1.050.000 de despesa na assistência social. A assistência social não tem um índice mínimo de aplicação como tem a saúde e a educação. Mas note-se que aqui no quadrimestre, do que vem de repasses, é gasto muito mais, né? E com recursos próprios, né, da administração, recursos livres dos cofres públicos, onde é com despesas dos profissionais, alimentação, cestas básicas, todos é custeado com recursos próprios da administração. Assistência social, alguma pergunta? Eu estou tentando ser objetivo, sucinto, menos técnico, mas se tiverem alguma pergunta, levantem a mão. Porque hoje nós temos a audiência do quadrimestre e depois do PPA, né? Então, é um pouquinho prolongado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a Previprata, né, que é o nosso fundo de previdência, onde nós futuros aposentados, vamos receber desse fundo. O Fundo de Previdência, no ano, tem uma previsão de arrecadação de 14.550.000, foi arrecadado 6.068.000, a despesa prevista é 14.500.000 e já foram gastos 1.500.000. Aqui tem as receitas de repasse da contribuição, que é retida na folha de cada servidor. Também tem a receita do aporte, que o município arca com o déficit atuarial projetado. Então, todo ano é feito um cálculo atuarial e é verificado o déficit para a Previdência. Então, o município tem que arcar com esse déficit, pagar mensalmente as parcelas para fechar no final do ano e emitir a Série P, né? Que se não emitir a Série P, dá também problema lá nas demais certidões. E também os rendimentos das aplicações financeiras que está sob gestão do Comitê de Investimento. Totalizou, então, receita de 6.068.000, despesa de 1.500.000, superávit de 4.400.000. Esse superávit ele fica lá no acumulado do fundo e vai acumulando para as despesas futuras com aposentados da Previprata. Aqui eu só trago as receitas por unidade, receita corrente, receita patrimonial, receita de capital, né, e outras. O valor previsto total de 6.068.000 arrecadado. Só para
por tipo de receita, né? A despesa, eu trago aqui também por unidade, só para destacar que a despesa corrente é dividida com as aplicações, que tem o pagamento de aposentados, né? Algumas despesas de investimento, entre outras que totalizaram 1.594.000 de despesa no período. Que colabora aqui com o slide mostrando a arrecadação e a despesa, superávit de 4.400. E essa gordura, ela vai lá para o total do fundo, que fechou com 59 milhões, né, Clone? 59 milhões agora em abril, né? E ele vai somando e acumulando. E depois esse reflexo vai no cálculo atuarial, que influencia no déficit e no cálculo do aporte que o município tem que pagar. Sobre a Previdência, seria isso. Deixa eu ver. Cumpri a meta era meia horinha, deu certo. Só para deixar claro, então, aqui sobre o quadrimestre, a despesa e a receita que foi apresentada no primeiro slide busca mostrar a execução orçamentária, busca o equilíbrio das contas públicas, né? Então, no primeiro quadrimestre, ao nós analisar separadamente despesa corrente e despesa de capital que tem as obras, que são obras que são executadas no decorrer do exercício, teve o equilíbrio das contas públicas, né? Tem caixa suficiente para as contrapartidas. O índice de despesa de pessoal é um item que é fiscalizado, tem que fechar o exercício dentro dos padrões, foi respeitado, fechou 44,33% no quadrimestre, e isso tem que fechar até o fechamento do exercício. Então, também foi respeitado. O índice de educação foi aplicado acima do mínimo já no primeiro quadrimestre, e como eu expliquei, ao longo dos anos anteriores, nunca foi aplicado acima do mínimo. Já nesse primeiro quadrimestre foi aplicado a mais. Então, algo bom, né? Foi investimento na área de educação. E a saúde também é sempre aplicado acima do mínimo, né? Porque 15% foi aplicado 24%, recursos próprios do município. O endividamento está tendo controle, foi amortizado, e também, por último, a assistência social, mostramos aí os repasses e os ingressos, né, com o total de despesa. Posteriormente, a Previdência e um resumo. Seria isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, seria isso, não. Quiser passar? Obrigado, Diego. Nós abrimos o espaço agora aos participantes que queiram fazer algum questionamento ou perguntas relativo ao contábil e financeiro. Fiquem à vontade. Não? Então, convidamos o nosso vice-prefeito para falar um pouquinho desse primeiro quadrimestre. Sérgio Vitali, por favor. Bom dia a todos, cada um de vocês. Para nós, da administração da Neguinho e do Vitali, é uma satisfação estar fazendo essa primeira audiência pública do quadrimestre, mostrando os números, o qual a lei nos obriga a seguir. Então, para quem está aqui e viu e ouviu e acompanhou os números, o nosso município está redondinho, está fazendo a sua parte, a administração com seus secretários. Agradecer o nosso secretariado pelo empenho, a cada um de vocês, cada um fazendo o seu papel certinho. Então, em nome da administração, do vice-prefeito, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Sérgio. Convidamos a nossa prefeita também para suas considerações desse primeiro quadrimestre. Elisete Cavazin. Bom dia a todas e a todos. Para nós é com muita alegria estar apresentando hoje, nessa audiência pública, né, o resultado desses primeiros 4 meses desta nova administração. Toda nova administração, há mudanças, há correções, há erros, né, sempre que no início, mas com os números aqui mostrados pelo nosso técnico Diego, né, nosso contador, a gente viu que realmente a gente está no caminho certo e trabalhando certo. Foram investido muito mais, eu acredito que, né, Diego, nós, em conversa esta semana, nunca na história do município, na área da educação, em 4 meses foi gastado acima do que tem que ser gastado. Então, quer dizer que nós estamos indo no caminho certo na educação também. E queremos investir muito mais, porque temos muito mais coisas para fazer para as nossas crianças
que lá nas escolas tem, e também a valorização dos nossos profissionais que executam a sua função muito bem executada. Então, dizer, Cleonice, dar os parabéns em teu nome, a toda a sua equipe, e que estamos no caminho certo. E o investimento vai ser muito maior para as nossas crianças que lá frequentam. Dizer também na área da saúde, né, Vilmar, aonde foi também, acredito que na história do município, em toda a gestão, não foi gastado tanto acima do que tem que ser investido na educação dentro de 4 meses de nova administração. Sempre lembrando que a saúde também é muito importante e é também a prioridade da administração pública, da Neguinho e do Vitale, junto com os nossos vereadores. Porque esse investimento que foi feito quando nós assumimos o nosso município, nós fomos ver, né, Vilmar, e tomamos conta de que tinha muitas pessoas de 4, 3 anos atrás que estavam na fila de espera por cirurgias eletivas e que estavam sofrendo. E que daí nós tomamos conta e nós não medimos esforço e que essas pessoas já estão fazendo as cirurgias, que foram feitas mais de 300 cirurgias dentro desses 4 meses. Então, vocês vejam que nós queremos, né, Vilmar, zerar até a metade do ano das cirurgias eletivas. Medicamentos que não existiam e que hoje está lá na farmácia básica, com uma nova reestruturação, onde cada PSF tem a sua farmacêutica e seu medicamento lá na unidade básica lá. Porque nós entendemos que a população, quando ela vai na unidade básica de saúde, ela tem que ser acolhida, atendida e medicada, para sair de lá com os medicamentos já na mão. Não sair daquela unidade básica de saúde para vir no posto central pegar o medicamento. A pessoa já sai com o seu medicamento, então foi investido muito. E a saúde, para nós, Vilmar, é prioridade. Precisamos melhorar ainda? Precisamos, muito. Mas nós, quanto à administração, Neguinho e Vitale, estamos atentos na área da saúde para uma melhor qualidade de vida para a nossa população, para o nosso acolhimento, porque é eles que pagam o nosso salário. E é por eles que nós temos que trabalhar, dando condições de verdade digna para essas famílias. Vou citar alguns departamentos, mas dizer que a administração pública, né, Vitale, nós estamos trabalhando arduamente em todos os setores. Setor rodoviário, na agricultura, na educação, na saúde, na assistência, aonde já foi colocado ali, né, Diego, meio sofridinho, né? Mas a pedido, né, da Neguinho, do Vitale, vamos estar investindo no mínimo 5%, né, do recurso próprio dentro da área da assistência, porque nós entendemos que a assistência também é muito importante para as nossas famílias, que é as famílias vulneráveis que estão ali e que precisam do nosso olhar diferenciado. É uma secretaria onde sou apaixonada, vocês todos sabem, né? Então, o nosso olhar quanto à administração para essa secretaria também vai ser um olhar muito especial, para estar investindo muito nas nossas crianças, adolescentes e famílias que lá passam e precisam. Na habitação nem se fala, né, Clair? Já vamos estar aí logo, logo, já dando início a nossas habitações para as nossas famílias que também precisam, né? Então, é investimento em todas as áreas. Muitos recursos está para vir, muitas obras está para acontecer. Nós fomos para Curitiba com o Diego e o doutor Bruno, eu e o Sassá, e o Diego falava, quanto hoje de contrapartida? Porque o nosso município vai desenvolver. Nós estamos aqui focados para o desenvolvimento do nosso município. Em 100 dias, foi mais de 100 milhões conquistados na administração Neguinho e Vitale. Vocês vejam, é 1 milhão por dia, dentro de 100 dias. Então, o nosso município tem muito a se desenvolver. E nós vamos fazer com que o nosso município se desenvolva em todos os setores, em todas as áreas, com um olhar muito para que o nosso município se desenvolva. Nós não podemos mais deixar o nosso município parado como foi esses últimos 4 anos.
nós temos que fazer a diferença sim. Quando nós somos eleitos e somos gestores do município, nós temos que trabalhar para a nossa população. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui, secretários, chefe de departamentos, diretoras das escolas, que ajudam muito a administração. Agradecer a cada um de vocês, porque se não fosse vocês também, a nossa administração não estaria tão bem assim. Porque são feitos planejamentos, são feitas organização, são feitos diálogos, feitas reuniões, onde a equipe engajada faz a diferença. E faz a diferença na nossa população ali fora, que é por eles que nós estamos aqui. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês. O Marcos meio que se assusta, né, Marcão? Nosso secretário de Finanças, mas tem um bom entendimento, né, Marcos? Então, a gente sabe que quando dá, quando não dá uma pausinha, mas depois tudo vai se ajeitando, tudo vai entrando nos eixos, mas a gente só tem a agradecer a cada um de vocês, em meu nome, em nome do Vitale, em nome de toda a nossa administração, das nossas famílias ali fora, que estão contentes, felizes e esperançosos para que essa administração só corra bem e que, com certeza, olhando a cada um de vocês aí, com empenho e dedicação, a nossa população só tem a ganhar. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe e temos uma ótima sexta-feira. Obrigada, prefeita. Só a título de informação, então, da habitação, já está o recurso contratado, os 4.400.000, e hoje será entregue oficialmente o projeto, hoje à tarde, na Caixa Econômica, de 50 unidades, que é nesse primeiro programa pró-moradia. Acreditamos que, no máximo, em 30 dias, está saindo a licitação e começam as construções das casas. Convido novamente o contador Diego Grau de Sante para a apresentação dos instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA. Então, estou aqui novamente. Hoje vocês estão cansados de me ouvir, né? Alguns já estão cansados de falar comigo, né, Marco? Todo dia, né? Agora, fora a execução, agora vamos para a parte de planejamento, né? O primeiro passo da administração é fazer a peça orçamentária de médio prazo, que é o PPA. Na audiência do primeiro quadrimestre, a gente também fez a primeira audiência do PPA, né? Mostrando as ações que estavam já sendo previstas e abrimos já um primeiro espaço e momento chamando cada secretário, disponibilizando a participação orçamentária de cada secretário na sua secretaria, no seu departamento, para nos trazer a demanda, né, o que eles precisam da secretaria. E depois a gente está sentando com o executivo, né, com a Neguinha, com o Vitale, com os secretários e fechando essa peça orçamentária. Hoje a gente vai fazer do PPA, que é o planejamento de médio prazo, que a gente faz no primeiro ano de mandato do gestor, e ele vale do segundo ano a 4 adiantes. Então, 26 a 29. É uma forma de administração da sequência nas atividades. Por isso que é no segundo ano de mandato. E a LDO 2026 e também já juntamente com a LOA, que são as peças orçamentárias para vocês, secretários, poderem gastar, para a gente poder arrecadar. Se não tiver isso aprovado pelo Legislativo, não consegue se fazer a execução. O que seria, então, o PPA? Um instrumento de médio prazo, onde coloca em prática o plano de governo da administração. Quais são as ações que ele quer para o mandato? Quais são as suas políticas de investimento, ações sociais, de saúde, educação, entre outras áreas. Vai ter declaradas despesas de investimento, manutenção, vencimentos, correntes, e em conjunto com o PPA, a gente também aborda a LDO e a LOA, porque são três instrumentos de planejamento que têm que ser, obrigatoriamente ser amarados, né? Uma peça ligada à outra. Dessa forma, tem controle. Se não tiver esse controle, as peças não são bem executadas e elaboradas. Então, dentro do PPA, o primeiro passo é fazer a previsão do que arrecada, para depois fixar a despesa. Eu tenho que saber quanto que eu arrecado, para depois eu ter em mente no que eu vou investir. E a previsão, a gente faz com base em dados estatísticos, dados enviados pelos órgãos, né? Como, por exemplo, o FNDE, que envia informações sobre Fundeb, a questão do Cefanet, que é da Secretaria do Estado do Paraná, do Tesouro Nacional, que envolve o FPM, o ICMS, né, a questão do Paraná, e também com projeção nos dados históricos, né, do poder público. Aqui eu trago para vocês somente as fontes onde a gente faz a
a captura de dados para projetar a arrecadação nos próximos exercícios. Diante disso, a gente fez a previsão por cada fonte de receita ano a ano, né? Então aqui vou estar apresentando para vocês um resumo, né? Eu não vou ficar detalhando muito, vou tentar ser um pouquinho mais direto, mas se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Receita total para 2026, desde FPM, IPTU e ISS global, 78 milhões e 600. 2027 com uma receita global de 82 milhões e 300. 28 com uma receita global de 86 milhões. E 29 uma receita global de 89 milhões e 800. Um orçamento total para os 4 anos, 26 a 29, de 337 milhões. Como a gente está falando de uma previsão, pode que sim ocorrer distorção. É a mesma coisa a gente falar de uma previsão do tempo. Se eu pedir a previsão do tempo para amanhã, a certeza de acertar é maior. Agora, eu pedir a previsão para aqui 15 dias, a probabilidade cai. Mas a gente faz uma estimativa com base nesses instrumentos. Então, é uma previsão que sim, pode sim, lá no decorrer do segundo ano, terceiro ano, ter uma alteração. E quando ocorre isso, a gente faz ajustes, revisão das peças e faz adequação dentro das peças orçamentárias. Aqui um resumo da receita por ano. Também trago como que ficaria a receita corrente líquida. Como eu falei na audiência ali do quadrimestre, a receita corrente líquida é para ter um ponto de partida para dizer como que está o índice de despesa de pessoal, como que está a aplicação de educação e saúde. A receita corrente líquida projetada, né, que aqui a gente não tem não tem receita de capital, somente a receita corrente. 78 milhões e 300, para 26, para 27, 81 milhões e 900. 2028, 85 milhões e 700. E 29, 89 milhões e 300. Dá uma pequena diferença, né, da receita global, porque a gente retira a receita de capital. E a receita de capital aqui só é lançada a alienação, né? Então tem previsão de fazer alienação de alguns ativos e é lançada aqui dentro da peça orçamentária. Então esse aqui é um resumo da receita global dos 4 anos de 26 a 29. Depois que tem a receita prevista, a gente vai para a parte de fixação das despesas. E aqui eu mostro para vocês algumas restrições que nós temos no planejamento orçamentário. Que não é fácil fazer um planejamento. Tem obrigações a serem cumpridas, tem despesas que tem controle, tem endividamento. Do valor global de 100% do orçamento, aqui só um resumo meio que geral, o município, né, de modo geral, não só nós, Nova Prata, mas todos os municípios, eles têm que, no mínimo, investir da arrecadação 25% em educação. E sempre aplica mais. Da saúde, no mínimo 15%. Como vocês viram na audiência do quadrimestre, foi aplicado sempre a mais. Da folha de pagamento, nossa média é 44% no quadrimestre, que compromete, né, 30% do recurso total com folha de pagamento. Por que é 30% e não 44%? Porque 44% tem junto aqui nessa aqui os gastos com professores e também profissionais na saúde, que está lá o previsto dos 25% e 15%. Então, uma média de 30%. Nas dívidas públicas, lá na dívida de longo prazo, a gente também tem que deixar o orçamento disponível para pagar o parcelamento das operações de crédito, para amortizar o principal. É de 2% a 5% em média. Hoje, nós temos uma dívida que compromete anualmente 3,5% da arrecadação, que é para pagar as operações de crédito. E a Câmara de Vereadores também a gente tem que enviar ao Legislativo um recurso, que dá uma média de 4% a 8%. E o município tem uma estimativa, né, de repasse para esses 4 anos de 5%. Então, todas essas áreas aqui são áreas obrigatórias que têm que separar o orçamento e depois o que sobrar investe em outras ações do poder público. Então, é uma forma de mostrar para vocês algumas restrições que nós temos no planejamento. Porque é notória a dificuldade de cumprir os índices e tem que ser planejado com precaução. Então, se pegar do 100%, nós temos um comprometimento com essas áreas de 78% já amarrado. É um orçamento engessado, vamos assim dizer. Só sobraria 21% para outras áreas. Daí a importância de a administração buscar recursos, convênios, né? Porque do orçamento próprio não sobra muito para investir. Daí tem que buscar os convênios com os recursos do Estado, SEAB, CECID, entre outros. Tranquilo? Só para mostrar um pouquinho que não é fácil a administração organizar as ações, colocar em prática, tem obrigações a serem cumpridas. E no planejamento tem que considerar, para ter estimativa real.
Diante disso, então, receita, as restrições, a gente vai para a parte prática, colocar o que a administração quer fazer no exercício. Da gente conversa com o executivo, com a prefeita, com o vice, com os secretários, vê aqui as ações do plano de governo, né, que foram na eleição colocadas, né, no plano de governo, a gente vê algumas. Eu trouxe aqui só algumas para vocês conseguirem compreender como que a gente faz a alocação da despesa. Por exemplo, criação de novos barracões industriais. Lá na indústria de comércio, né, Rose? Consegui falar com a Rose essa semana lá. Deu um tempinho lá, conseguimos alocar. Tem rúbrica já para essa despesa. Criação, né, construção e reforma de barracões. Reestruturação da praia municipal. Também dentro da indústria de comércio, dentro daquela área. Está previsto, a gente deixou uma ação. Tem outras ações aqui, mas só vou colocar algumas, né? Construção de creche. Também está previsto já dentro da Secretaria de Educação. Promover a aquisição de manutenção de equipamentos imobiliários às escolas, né? Já estão sendo feitas e já estão previstas para os próximos anos. Construir ciclovia, construção dos pórticos, né? Portal de entrada da cidade, já foi deixado dentro do PPA, entre outras, que já existem e serão mantidas, né? Como o transporte de acadêmicos, transporte escolar, transporte dos trabalhadores das indústrias. Então, só peguei algumas ações do plano de governo, que não são poucas, né, Neguinho? Tem umas 30 páginas aqui do plano de governo. A gente está lapidando ali, né, colocando em prática dentro do orçamento. E também o tribunal ele quer que o executivo, né, ele dê condição de a sociedade participar. Efetivamente, né? Então, a sociedade dê opinião. E a gente elaborou no início do ano esse instrumento de participação, onde está no portal de transparência do município, na página do município, onde você vai clicar no link e ele vai para umas perguntas, né? E a gente traz aqui para vocês conhecerem o que já tivemos de dados extraídos dessa participação popular, que é o cidadão comum, qualquer pessoa acessou e informou. 20 respostas nós tivemos. Teve aqui as áreas, né, que foram respondidas, era um questionário simples, mas é bom que a sociedade participe, né? Então aqui temos alguns bairros onde as respostas foram enviadas, Bairro Alto, São Jorge, Centro, Linha Vitória, São Cristóvão, entre outras. Dei aqui algumas respostas que eles nos enviaram. Por exemplo, lombadas no calçamento que liga a Barra do Quieto. Tem uma necessidade que a população de lá informou. A administração coloca no PPA uma ação lá no rodoviário para manutenção das estradas. Casas habitacionais, colocaram aqui no instrumento, a população informou e já está sendo tomado medidas. Reforma de calçadas públicas, campeonato de campo, cadê o Matiel aí, ó? O Matiel, que era o secretário de esporte, ó, fazia o campeonato de campo. Transporte dos trabalhadores, criação do portal da entrada, ó, revitalização da Avenida Iguaçu. Então aqui algumas pessoas da sociedade informaram e nós trazemos aqui para mostrar que houve efetivamente a participação popular. Além da audiência que a gente faz aqui, teve também a participação e coleta de dados através desse instrumento. E com as ações previstas, com a participação popular, com as audiências, a gente vai para os órgãos de governo. Com a nova reestruturação da administração que ocorreu em fevereiro, né, que foi aprovada a lei aqui pelo Legislativo, ficou os órgãos dessa forma, dessa sequência. Foram criadas 3 novas secretarias e aqui está a construção dos órgãos, né? Desde o Legislativo, o governo, até lá a Secretaria de Esporte, encargos e reserva de contingência. Então aqui os órgãos principais da administração. Depois dos órgãos elaborados, a gente faz os programas municipais, que cada órgão tem um programa e tem órgãos que tem mais de um programa. Por exemplo, educação. Educação tem educação normal, tem o ensino infantil, né, separado em creche, pré-escola, educação especial, né, entre outros. A saúde tem dentro um programa de vigilância, média e alta complexidade, atenção básica. Então, para cada órgão, um programa. Aqui eu só vou fazer um resuminho de cada programa, né? Habitação, esporte, atuando no desenvolvimento social, assistência à criança e adolescente, saneamento básico. São todas as ações que depois são lançadas as despesas em cada ação específica. E aqui as ações. Aqui eu só trago um print, na verdade, da tela lá do nossa projeção. As ações de atividade, que são ações de manutenção. Para cada órgão, para cada programa, tem uma ação específica. Lá na administração, tem manutenção da Secretaria de Administração.
na administração, tem os inativos e pensionistas, o consórcio Pro Caxias, a brigada do Corpo de Bombeiro, dentro da Secretaria de Finanças, tem a tesouraria, tem a tributação, tem a contabilidade. Na educação, temos aqui não está funcionando aqui perdão, o slide que não está passando, mas... Não, aqui, obrigado. Voltou a funcionar. Na educação temos aqui o Departamento de Ensino, Transporte Escolar. Aqui no transporte escolar é projetado quanto que é gasto com os transportes terceirizados, né, que é a licitação, quanto é gasto com combustível, com o transporte próprio, peças, acessórios, manutenção dos veículos. Transporte de ensino superior, que é pago, custeado com recursos próprios. A merenda escolar, o EJA, a educação especial, pré-escola. Então, é tudo uma subdivisão. Falei só de algumas, né, para facilitar, mas isso aqui são todas as atividades de manutenção. E aqui, no segundo quadro, são as atividades de projeto, que são investimentos. Então, anterior foi a manutenção, despesas correntes, e aqui os investimentos. Vou falar só de alguns. Né? A ampliação da rede de água, máquinas e equipamentos industriais, construção e reforma de barracões industriais, construção do pórtico na entrada da cidade, revitalização da avenida, aquisição de veículo legislativo, pro executivo, tenho também, aquisição de máquinas e equipamentos ao setor rodoviário, ao Departamento de Agricultura, então é tudo projetado. Se não tivesse esse planejamento aqui, quando a administração vai fazer a despesa, se não tiver planejamento, não tiver essa ação projetada, eu tenho que enviar um projeto para o legislativo para autorizarem eu incluir no orçamento. Por isso que é importante o planejamento. A gente faz aqui a previsão prévia, depois pode ter alteração, né, vem os recursos de convênio e a gente adequa. Agora, se não tiver a ação criada, a gente tem que enviar um projeto para o legislativo, um crédito especial. Aqui só os projetos do ECA, né, que da criança, que é separado, é um código separado, e a dívida do município. Os programas municipais agora, então eu vou trazer para vocês quanto que a gente tem previsto destinar nos 4 anos para cada programa, e depois um resuminho por secretaria. Nos 4 anos, né? Então, se vocês... Depois eu vou mostrar um resumo da receita e despesa. Vai fechar a receita e despesa. Legislatura tem previsto passar 16 milhões e 900 para a Câmara de Vereadores nos 4 anos. Educação básica, humanizadora de qualidade, 69 milhões nos 4 anos. Na fomento e geração de empregos com recursos próprios, né? Que é só recurso próprio, não tem convênio, tá, gente? 5 milhões e 200. Assistência à criança e adolescente, só a criança e adolescente, 2 milhões e 800. Assistência para política e para mulher, 2 milhões e 400. Então aqui, não vou falar de todas, mas é um resumo de órgão, né, dentro de cada função e a destinação total nos 4 anos seguintes. Daí aqui sim um resuminho por órgão. Só estou trazendo um resumo, gente. Depois vai ser enviado ao legislativo todas as despesas previstas por atividade, elemento, tudo detalhado. Aqui é só um resumo para facilitar a nossa didática aqui da apresentação. 26, 27, 28 e 29, para cada órgão. Na Secretaria, por exemplo, de Administração, tem o valor e o percentual do lado, ali na coluninha azul. Né? Por exemplo, lá em cima, o Legislativo Municipal é 3 milhões e 700, que equivale a 4,7% do orçamento previsto no ano. 2027, 4,86%. 28, 5,11%. E 29, 5,34%. Deixa eu achar a Secretaria da Educação, por exemplo, aqui. Ó. Secretaria de Educação é a última linha ali no slide. No ano de 2026, está previsto aplicar 27,45%. Qual que é o percentual mínimo? 25%. Então, a gente já tem que ter esse cuidado na hora de prever, acima do mínimo. 27, 27,41%. 28, 27,72%. E 29, 27,81. Sempre cumprindo o que nos diz lá na legislação. No mínimo 25, a gente já está prevendo gastar mais. Tem outras secretarias aqui. Deixa eu voltar a falar um pouquinho da saúde. Eu vou falar das principais, mas se alguém quiser me perguntar, fica à vontade. A saúde. A gente está previsto repassar em 2026 na faixa de 19%, 27% também, 28%, 19,9% e 29%, 20%. E a gente tem que aplicar no mínimo 15%, mas sempre aplica mais. Então veja como é que é dificultoso a gente elaborar essa pedra orçamentária. Tem que cumprir a legislação.
não tem muito orçamento sobrando, né? Daí a gente vai adequando conforme a demanda. Uma secretaria que teve um pedido especial do executivo, né? Da nossa prefeita Neguinha, a gente chamou a Tatinha, que é a secretária de Assistência Social, e a Cris, no dia para fazer a primeira reuniãozinha sobre a previsão de despesas, ações que a secretaria quer. Elas já me falaram, a Neguinha falou que é para tu destinar 5% no orçamento. Eu falei, pera lá, tem que conversar com ela, não tem orçamento sobrando. A gente conversou, ajustamos, né, toquemos para sobrar, tem que tirar de uma, né? Então a gente tocou de adequar, tirar de uma ou outra, para conseguir atingir esse percentual aí que foi um pedido da gestão, né, da prefeita. 26, então está previsto gastar 5,34%, e 27, 28, 29, 5%. Cumprimos o pedido, né, Neguinho? Nada mais, nada menos, mas deu nos 5%. É que é difícil, não tem orçamento sobrando, mas a gente destinou dentro do que a gente tinha condição. Só para destacar, em 2026, nós temos a questão da Casa Lar, né, que vai ser executado agora, mas também ficou um pouco previsto para ano que vem, né, da construção. Né, então a gente deixou um pouquinho maior. Alguma pergunta das demais secretarias? Encargos, aqui a gente tem a previsão, né, que a gente tem os pagamentos das operações de crédito previstas e deixamos o valor dentro do que temos no planejamento. Reserva de contingência, aqui é um item obrigatório, nós temos a legislação que nos obriga a deixar 0,5% do orçamento total para essa reserva de contingência. E o que é a reserva de contingência? É uma gordura que não pode ser usada, só para casos específicos, calamidade pública, ou no final do ano que tu pode tirar essa reserva e jogar para alguma outra despesa. É para ter um controle. Se faltar, tinha ali na reserva de contingência, você pode adequar e destinar. É obrigatório na nossa legislação 0,5%. Tanto que está aqui, só 0,5% previsto para os 4 anos. Totalizou 337 milhões nos 4 anos. Trouxe aqui o valor e o percentual que representa no ano. Perguntas? Saúde satisfeita aqui com os 20%, né? Depois vamos ter que correr mais, né? Mas por enquanto tá bom. Assistência social acho que ficou mais faceira, prefeita. 5%. Educação tranquilo? Demais? Aí. Secretário de Finanças, algum apontamento aqui? Gastamentos. Então vamos dar andamento. Aqui eu só trago um resumo, eu projetei no slide um resumo dos 4 anos aqui, o percentual total do orçamento, quanto cada secretaria teria, dos 4 anos, 26 a 29. Educação, uma média de 27,6%, saúde, 19,9%, viação, 12,5%, administração, 10,5%. Viação tem as contrapartidas dos asfalto, né, máquinas, tem tudo já previsto. Agricultura, 5,8%, assistência social, 5,1%, né, média dos 4 anos. O Legislativo Municipal, 5%. Finanças, 4,1%. Os encargos gerais, com 2,9%. Indústria e comércio, 1,9%. E as demais secretarias com valores menores. Né? Esporte e lazer, 1,1%. O governo, que é o gabinete, 0,9%. As novas secretarias da infraestrutura, mulher e planejamento, 0,8%, 0,7% e 0,6%, respectivamente. Que só tem a manutenção ali, né? Manutenção, pagamento de despesas correntes, vencimentos e algumas despesas acessórias. Mas não tem muito ali alocado. Que fecha o 100% de destinação. Para fechar aqui a parte do executivo, só para vocês entenderem que toda aquela previsão de receita e a fixação de despesa tem que fechar o valor, porque nós temos o princípio do equilíbrio, receita e despesa igual. E nós temos fontes de recursos diversas. Então aqui eu mostro para vocês a receita prevista por cada fonte e a despesa já prevista ali no planejamento. Recursos do 103, que é do Fundeb, 10 milhões e 600 de receita, 10 milhões e 600 de despesa. Diferença, 0. Educação, 104, 12 milhões previstos de receita, 12 milhões de despesa destinado. E isso, fonte por fonte. Penais, 1.115.000 de receita, 1.115.000 de despesa. Tem que ter o saldo zerado. Só tem uma diferença na reserva de contingência e no Tesouro, que é a Câmara, e a gordura, que são fontes distintas, que totaliza lá o recurso livre, a diferença. Cada fonte lá da saúde, 494, né, que é o bloco de ações, 10 milhões de receita para os 4 anos, 10 milhões de despesa.
E assistência social, cada fonte 934, 935, 936. Os royalties aqui embaixo, 31 milhões previstos de receita, 31 milhões de despesa, isso para os 4 anos, tá, gente? E no final, um resumo. Total de receita prevista, 337 milhões, total de despesa fixada, 337 milhões. Esse é um apanhado global de todas as receitas, todas as despesas com as ações. Sobre o executivo, tem alguma dúvida? Eu vou fazer um resuminho aqui da Previdência, e daí eu já fecho aqui o PPA. A Previdência também, mesma forma, tem a receita prevista ano por ano, né? 17 milhões para 26, 19 para 27, 22 para 28, 24 para 29. Receita também, da mesma forma, prevista e fixada do mesmo valor. Ano que vem tem a reforma das instalações do fundo, está aqui o orçamento já reservado lá para a reforma da Previdência, 350 mil. De cada ação, despesa administrativa, pagamento dos aposentados já está previsto e assim por diante. Sobre a Previdência, bem básico, né, só as ações principais, fechando os 4 anos do PPA. Aqui, só para fechar o cronograma de trabalho, a gente fez a primeira audiência do PPA lá no dia 28 de fevereiro, que alguns estavam presentes. A segunda foi agora em maio. Nesse meio tempo, a gente conversou com cada secretário, né, para ver as ações. Agora, a gente faz essa audiência, debate, e nós temos agora um período para discutir. A gente vai estar, né, Neguinha, chamando os secretários individualmente para mostrar como é que ficou as ações previstas e daí enviar ao Legislativo para aprovação até final de junho. Então, é o cronograma para cumprir prazo, porque a gente tem prazo para enviar essas peças para o Legislativo. Então, a gente já fez dessa forma para dar tempo de planejar de forma mais eficaz. Esse aqui seria o cronograma do PPA. E já para terminar a LDO e LO, bem sucinto, só a receita e as despesas principais, que é a primeira etapa, né? Com o PPA propriamente dito pronto, a gente já elabora as peças orçamentárias que são orçamento para o ano seguinte, que é o orçamento que vai ter para gastar em 2026. Se vocês lembrarem lá no PPA, em 2026 nós tínhamos uma previsão de receita e aqui está ela já para 26, 78 milhões e 300 líquida. Bruta dá 88 milhões, né? Mas daí desconta deduções do Fundeb, né, algumas outras deduções que a legislação nos obriga, sobra líquido 78 milhões e 300. A gente trabalha com precaução, não superestima o orçamento, que é melhor ser prevenido do que depois remediar. Então, é melhor depois ter um excesso de arrecadação do que faltar. Então, a gente faz de acordo com o que está tendo de arrecadação no exercício. A receita prevista, do 26, a despesa de pessoal prevista, aqui já computando a reposição para 26, então quando a gente vai mandar a LDO, a gente já deixa lá um artigo específico que a despesa de pessoal terá conforme a reposição anual. Já fica meio que atrelado, porque daí permite ao Executivo conceder a reposição. E assim mesmo é enviado um projeto para o Legislativo aprovar. E como é de conhecimento, acho que da maioria, né, para 26 foi enviado um projeto para a Câmara adequando o índice de reposição, que é o correto, não é o IGPM. E agora é o IPCA, que demonstra a inflação do período, já está aprovado. E para essa despesa de pessoal aqui, já foi projetado com base na inflação que o Banco Central, no relatório Focus, que eu mostrei no primeiro slide, apresentou. Depois pode alterar? Claro, né, daqui a um ano que vai acontecer, né, então pode ter uma alteração. Mas, por hora, foi previsto, e o índice com a reposição para 2026 fecharia em 47,57%. Então, estamos com 44%, vai ter todas as despesas até dezembro, ano que vem vai ter reposição, e aqui está o que está previsto, que seria lá 37 milhões de despesa gasta, 78 milhões de receita, daria um índice de 47,5%. Está de acordo com o limite. Isso aqui é uma previsão que a gente vai estar trabalhando agora também, e com prazos para enviar para o Legislativo. Na educação, na LDO, então, que é a peça de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é ela que vai dar as diretrizes para elaborar o orçamento, a LOA, a gente também já faz a aplicação do índice de educação. Com o valor de Fundeb e demais despesas da educação, total para fins do limite, 17 milhões, que vai dar 29,9%, com base na nossa receita corrente. Então, 25 é o mínimo. Já estamos com uma previsão estimada para gastar 29 com educação.
E é sempre bom aplicar acima do mínimo, a gente sempre destaca, né, que o ideal é aplicar com uma margem. Por quê? Porque às vezes o tribunal faz glosas e desconta na despesa pessoal. Até hoje a gente às vezes não consegue entender por que eles tiram alguma despesa. Mas material de distribuição gratuita não entra para o índice de educação. O uniforme, merenda escolar não entra para o índice. São coisas que é notório que eles retiram do índice. E a gente já não computa aqui no saldo. Então, previsto dos 25 mínimo, 29 para 26, 29,9, né? E para a saúde, dentro da saúde, com a receita corrente líquida ajustada, nós temos a aplicação de previsão de 21,9, e o mínimo é 15. Então, isso com a receita corrente líquida prevista, já temos os índices com as despesas já lançadas, ali previstas no exercício, já projetadas. Então, já vai cumprir educação, saúde e também o controle da despesa de pessoal. Só fizemos nesse primeiro momento na LDO só um resumo geral, né? A gente vai estar discutindo em outros momentos para na segunda audiência agora, que vai ocorrer em agosto, a gente fechar e daí enviar para o Legislativo. Aqui o cronograma de trabalhos da LDO e da LOA. Com o PPA aprovado, a gente vai finalizar as peças orçamentárias da LDO e LOA. Então, a nossa proposta de hoje, a audiência da LDO e da LOA, a primeira audiência, vamos estar conversando com os órgãos, né, com secretarias e com o executivo. Ali por 15 de agosto, finalização da proposta, e 30 de agosto enviar ao Legislativo. Porque nós também temos prazo, né? Na nossa lei orgânica, a gente está seguindo os prazos da lei orgânica municipal. Só para deixar claro isso. Daí a LOA também 30/9 e finaliza em 20/10, que daí envia para o Legislativo no mês 10, eles aprovam e tem o orçamento para o ano que vem para a gente poder gastar. Então é um cronograma de trabalho, né? É só uma previsão. A gente pode estar adequando, mas é dentro desse cronograma que a gente quer estar trabalhando para cumprir os prazos de envio dessas peças orçamentárias. Bom, acho que eu falei bastante, né? Um pouco técnico, mas desculpe se em algum momento foi muito técnico, mas tentei ser mais transparente com os dados aí na previsão das receitas e das despesas. Fecho aqui a apresentação das peças orçamentárias e deixo aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Sidão, à vontade. Fica a palavra livre para as considerações aí de algum secretário que queira se manifestar, ou alguém da plateia que tenha dúvidas. Diego está à disposição. Não? Então, convido novamente o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador Denilson Alfredo Grassi, para fazer o encerramento da audiência pública. Ele saiu? Acho que ele saiu. Acho que o presidente encerra? Então, convidamos o presidente da Casa, vereador Márcio Runck, para fazer o encerramento da audiência. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Com muita gratidão que a gente recebe vocês aqui hoje para essa audiência pública tão importante, onde foi aberta pelo nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e por um motivo particular ele teve que acabar se ausentando. E estamos aqui agora para finalizar essa audiência. Então, eu declaro encerrada a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025.